A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por podermos estar juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também agradecemos a Deus por todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Ernestina Becker, lá de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Completou mais um ano de vida essa semana, que Deus abençoe. Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. João Carlos, de São Carlos, em São Paulo. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás. Neuza Guaçu é de Botucatu, São Paulo. Ednilson Macedo Soares é de Ribeira do Pombal, na Bahia. E manda aí um abraço especial também para Judite e pede orações por ela. Que Deus abençoe a todos, agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, te agradecemos por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, por todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que Tu abençoes a cada um e que a nossa mente seja aberta para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que fortaleças a fé de cada um de nós, em especial aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu os conheces, sabes as necessidades de vitórias, Pai. E também agradecemos pelos aniversariantes, em especial a Ernestina Becker e também Sônia Lutz e todos os demais aniversariantes. Perdoa, Pai, os nossos pecados, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ficamos agradecidos a Deus por você fazer parte deste canal, por você acompanhar os estudos conosco através de compartilhamentos e agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando e queremos lembrar sempre que os pedidos de oração que são feitos neste momento de estudo da Bíblia, que vocês põem lá nos comentários, os pedidos de oração são sempre atendidos na parte da tarde, no momento de oração. E então aqui pela manhã nós sempre mandamos o alô para vocês que nos escrevem e às vezes nós demoramos até uma semana para mandar alô para vocês, porque nós sempre gravamos os estudos 2 dias, 3 dias antes do dia do estudo. Por exemplo, hoje é quarta-feira e estou gravando o estudo de sexta-feira. Então, vocês que vão nos escrever dizendo de onde estão acompanhando, vão escrever amanhã, sexta-feira, eu mandarei alô na semana que vem, sempre assim, tá? E aí tenham um pouquinho de paciência, porque são muitas pessoas que estudam conosco e que nos escrevem. Nós louvamos a Deus por todos vocês. Orem por nós, necessitamos das orações de vocês. Essa semana nós estivemos aqui estudando a respeito de uma vida moldada em Cristo e um discurso inspirado no Espírito Santo. Hoje nós vamos fazer a conclusão deste estudo. Nós estivemos aqui em Efésios capítulo 4, nos versos 17 até o verso 32, e lembrando sempre que é importante você ir marcando na sua Bíblia os versos bíblicos que nós aqui citamos. Nós citamos passagens de outros livros da Bíblia também para complementar o estudo. Então marque sempre na sua Bíblia para que você possa encontrar mais fácil quando você for procurar aquilo que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito da mudança que ocorre na vida da pessoa que aceita a Jesus. É uma mudança que é vista por aqueles que nos conhecem. As pessoas que têm maus hábitos, que vivem uma vida de acordo com os prazeres que o mundo oferece, essa pessoa, quando aceita Jesus, ela é transformada. Ela deixa de frequentar lugares que frequentava, ela deixa de ouvir músicas que ouvia, assistir novelas e filmes, deixa de participar de farras, de bebedeiras. É uma pessoa que é transformada pelo poder de Deus. Então as pessoas notam essa mudança.
E o apóstolo Paulo aqui, ele usou uma comparação da pessoa que aceitou a Jesus como uma pessoa que mudou de roupa. Mas este mudar de roupa que o apóstolo Paulo fala aqui é o mudar de roupa da época dele, do primeiro século, e também no Antigo Testamento as pessoas não tinham muitas roupas. As pessoas tinham no máximo uma muda, 2 mudas de roupa, e usava aquilo por um longo tempo, porque era muito caro, era difícil de ter também os tecidos para as roupas. E quando a pessoa então mudava de roupa, as pessoas logo percebiam. Por quê? Porque viam sempre a pessoa com a mesma roupa. Aí de repente, depois de alguns anos, a pessoa aparece com uma roupa nova. Então é notado, todo mundo percebe que está com uma roupa nova. E então é essa mudança que o apóstolo Paulo fala que precisa existir na vida do cristão. Hoje, nós às vezes compramos peças de roupas novas quase toda semana ou uma vez por mês, então sempre temos roupa nova, roupa diferente. Mas naquela época não era assim. Vocês se lembram quando o pai de José deu uma túnica colorida para ele? Os irmãos ficaram com inveja. Não era comum. As roupas eram sempre todas da mesma cor, uma cor bem assim apagada, uma cor opaca, E normalmente era uma túnica que as pessoas vestiam por cima de um outro vestuário que ele tinha por baixo. Então por cima colocava uma túnica. E José ganhou aquela túnica colorida, então quer dizer, chamou a atenção de todos e era muito caro. Vejam que isso aconteceu há 3.000 anos antes de Jesus nascer, 2.500 anos mais ou menos, 3.000 anos antes de Jesus nascer, quer dizer, já tem 5.000 anos que aconteceu esse fato. Naquela época não existia roupa. E aí José chamou a atenção, quando chegou aquela roupa bonita, com a túnica colorida, os irmãos morreram de inveja, porque o pai dava preferência a José. Mas hoje, nós precisamos estar atento como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, se as pessoas percebem que houve uma mudança em nossa vida a partir do momento em que nós nos encontramos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, no estudo que fizemos essa semana, que aquele que aceita Jesus, ele deve abandonar a mentira e falar sempre a verdade. O que às vezes não acontece no nosso meio cristão, as pessoas continuam mentindo. Parece que é mais fácil, falar a mentira do que falar a verdade. Então ele diz, olha, vocês precisam abandonar a mentira. E eu estou falando isso para nós também hoje. Não continuemos usando de mentira, porque a mentira vai nos deixar de fora do reino dos céus. E ele diz ainda que nós precisamos controlar a nossa ira, porque nesta época em que nós estamos vivendo, as pessoas, a maioria, estão estressadas e se iram por qualquer coisa e começam a falar alto, a gritar, a xingar palavrões. Então Paulo ele diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós cristãos nos iramos também. Tem alguns momentos que perdemos a paciência, mas que nós reconheçamos e que falhamos, que erramos ao nos irar, e que antes de irmos dormir possamos pedir perdão a Deus por aquela ira que nós tivemos. E se foi uma ira contra uma pessoa, alguém da família principalmente, nós deveremos procurar essa pessoa e pedir o perdão e dormir em paz. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque quando nós não pedimos perdão a Deus, quando nós nos iramos, nós começamos a ser possuídos pelo diabo. Diz ele aqui, cria oportunidades para o diabo. É muito sério, irmãos, este estudo que nós estamos fazendo da carta de Paulo aos Efésios. São conselhos, orientações que ele estava dando para os Efésios, mas que é para nós hoje. Nós hoje somos a última geração que está vivendo na face da terra e estamos próximos de contemplar o Senhor Jesus voltando para buscar a sua igreja. Então nós precisamos, irmãos, ter uma mudança de vida.
Que as pessoas percebam que nós não somos mais aquela pessoa que nós éramos de algum tempo atrás. E essa mudança ela só ocorre pelo poder do Espírito Santo. Ela não ocorre pelo nosso esforço, pelo que nós fazemos para abandonar mentira, abandonar a ira, abandonar maus costumes. Não vem de nós mesmos, isso vem de Deus, é do Espírito Santo. E então nós, diz aqui o apóstolo Paulo, não deveremos entristecer o Espírito Santo. Porque quando nós rejeitamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que ele trabalha conosco na nossa mente, falando o que nós deveremos fazer, nos orientando, e nós continuamos fazendo a coisa errada, desobedecendo a palavra de Deus, nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar para que nós não apaguemos o Espírito Santo de nossa vida. Porque se ele nos abandonar, deixar a nossa própria sorte, não tem mais jeito para a nossa salvação. Então ainda hoje é tempo de nós pedirmos a Deus forças, pedir a Ele poder para mudarmos de vida, termos uma vida transformada. E ele diz aqui, olha, aquele que roubava não roube mais. Quantas pessoas, cristãs, roubam objetos aqui e ali, roubam em lojas, entram ali, e pior que as pessoas hoje são vigiadas a todos os tempos por câmeras, mas não é por causa da câmera que nós vamos deixar de roubar, não, é por causa do nosso caráter, por causa do nosso relacionamento com Jesus. Não roube mais, trabalhe, diz ele aqui, trabalhe com as suas próprias mãos, abençoe alguém com o seu trabalho, é isso que ele fala aqui. Mas as pessoas às vezes não querem trabalhar, querem viver de migalhas, querem viver de uma ajuda aqui, uma ajuda ali, ajuda do governo, querem viver de roubo. Infelizmente, irmãos. Então, Paulo, ele diz, olha, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-lhes como Deus os perdoou em Cristo. Então nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, sermos bondosos, termos palavras amáveis, palavras de compaixão, tratar bem uns aos outros, nos perdoar como Deus nos perdoou, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Há uma versão que diz, perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Precisamos perdoar, irmãos. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam ou a quem nós estivemos em atrito, Deus não vai nos perdoar. Não nos iludamos. Precisamos crer na palavra de Deus, assim como está escrito. Não pensar, não é assim. Claro que é assim. Está escrito. Então, que possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, termos uma vida moldada em Cristo e que a nossa vida não seja como estava acontecendo com os Efésios, uma descendente, uma espiral descendente do pecado. Tenhamos cuidado, irmãos. Busquemos forças em Deus. Continuemos orando uns pelos outros. Consagremos a nossa vida a Deus a cada dia. Busquemos em Sua palavra, cada dia estudando, lendo, meditando, orando e testemunhando para as outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz sábado, um feliz dia da preparação que é hoje para o sábado. E no domingo nós nos encontraremos, continuando este estudo desta série, Carta de Paulo aos Efésios. E não nos esqueçamos, o apóstolo Paulo ele escreveu, revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.